Olá! Então, esse também é um caso de escoliose idiopática, embora já é um paciente adulto, um paciente de 20 anos. Ele apresenta uma curva torácica principal de 45 graus, uma tóraco-lombar de 30 graus e uma torácica proximal pequena. Ou seja, a gente pensa numa curva, numa torácica, um LENC 1, uma torácica maior para esse paciente. Então a gente precisa de ver as inclinações para observar onde fazer a instrumentação da coluna, mas nos leva a pensar bastante em fazer só a curva torácica principal, não ter que operar, invadir a coluna lombar. Quanto menos a gente invadir a coluna lombar com a nossa cirurgia, mais mobilidade esse paciente vai ter no pós-operatório e menos degeneração futura. Bem, então essa é a inclinação à esquerda dele. Você pode observar que a curva lombar dele quase anulou, quase ficou retinha, mas existe ainda até em L1 uma certa curva e uma certa rotação. Então essa é a inclinação à esquerda dele, que a gente consegue observar que existe uma grande flexibilidade na curva lombar. Curva torácica dele de 45 graus nas inclinações, na inclinação direita dele, olha só, ela quase some, fica com 8 graus apenas. Ou seja, ela também tem bastante flexibilidade, e isso é bom para o paciente de 20 anos. Então a gente vai tentar fazer uma cirurgia, tá? Planejamento cirúrgico para ele é operar apenas a coluna torácica, mas tem um porém. Se observaram no raio-x em AP, eu vou colocar ele aqui novamente. Bem, então no raio-x em AP a gente consegue observar que ele é um tipo C. A linha sacral vertical longitudinal, ela passa depois do pedículo do ápice da curva lombar. É uma curva lombar difícil e importante, tá? Então ela não é só uma tipo 1 de LENC. Então a gente tem que fazer o COB, que é a distância entre essa vértebra e aquela, mais 1 ou mais 2, dependendo, com as inclinações. E para esse paciente no pós-operatório, o melhor para ele foi fazer o COB, tá? Que o COB dele parava em T11, T12, estava bem paralelo às duas, mas parar em L1 e fazer a derrotação da vértebra, sendo essas vértebras para um lado e as duas últimas vértebras para o outro lado, para conseguir uma excelente derrotação e um excelente resultado de controle de curva, de giba. Então fizemos uma cirurgia de T5 em cima e L1 embaixo, fazendo essa derrotação, tá? Colocamos pontes de derrotação para corrigir a giba e corrigimos a coluna torácica dele, o ápice da curva para um lado e as duas últimas vértebras, que seria T12 e L1, para o outro lado, e observa só a vértebra de L2. Ela alinhou totalmente e em cima os ombros estão extremamente equilibrados. Está muito bom o resultado desse paciente. A gente ficou muito satisfeito com o pós-operatório. A cifose torácica dele, que a gente conseguiu também ajustar, vocês vão observar no raio-x que eu vou mostrar no próximo. Então nesse raio-x nós conseguimos observar a cifose torácica dele preservada, tá? Porque a gente consegue fazer algumas distrações também entre os parafusos depois de fixado da barra e depois de derrodado, para conseguir uma certa cifose na coluna torácica, porque senão esse paciente tende a ficar com flat back, ou seja, tende a ficar com uma coluna torácica reta. E na coluna lombar, o início da coluna lombar dele ali, a gente conseguiu também dar um pouquinho de lordose e ficar harmônico. Então esse é o raio-x de perfil na coluna lombar desse paciente, porque no raio-x dentro do hospital, um paciente que é operado recente, ele não consegue fazer o raio-x panorâmico, tá? Nós temos aqui em Belém apenas poucos centros que fazem e não dentro do hospital. Então a curva lombar dele está harmônica, a gente parou a instrumentação dele em L1, as outras vértebras conseguiram se alinhar muito bem, ou seja, ele está com uma lordose lombar preservada, movimentos de coluna lombar toda, bem dizer, toda preservada, tá? Isso vai ajudar bastante a equilibrar também a distribuição de força de carga nos discos lombares inferiores, para evitar uma degeneração precoce, que isso a gente sabe também que acontece nas escolioses. Bem, o raio-x em AP ainda hospitalizado, a gente consegue observar que houve um alinhamento muito satisfatório, aquela descompensação que existia, a curva lombar dele sumiu, os pedículos estão equidistantes, está bem alinhado a curva lombar dele, não necessitando de entrar e instrumentar essas vértebras. Quando ele começar a andar, fazer uma fisioterapia, a gente espera que isso ainda melhore ainda mais, porque ela era uma curva compensatória. E quanto mais tempo ele fique com essa escoliose em cima, mais essa curva de baixo tende a se estruturar, a ficar rígida. E aí ele ia ter uma curva, uma dupla maior, tá? Ele ia sair
de ser um Lenk tipo 1, com uma curva mais simples, por uma dupla maior que seria um Lenk tipo 3. Ou seja, se deixasse esse paciente para operar mais velho, ele voltaria com essa situação. A tendência é aumentar cerca de 1 grau por ano, estatisticamente, tá? Pode ter ano que vai aumentar meio, tem ano que não aumenta nada, tem ano que pode aumentar 2. E com o avanço do processo degenerativo, que é o desequilíbrio de forças que existem também nas vértebras lombares inferiores causados pela escoliose, porque a escoliose é como se fosse uma engrenagem que está um pouco fora do lugar, ela continua funcionando, mas está fora do lugar, ou seja, ela vai gastar com uma velocidade maior do que seria pelo processo natural de envelhecimento, entendeu? Então, corrigindo a coluna dele agora, essa coluna vai estar equilibrada, a distribuição de forças nas lombares inferiores vão estar mais equilibrada e a tendência é que a degeneração seja menor. Mas essa não é a razão maior de a gente estar operando escoliose, e sim proteger o pulmão, porque a gente sabe que em escolioses que a tendência é aumentar cerca de 1 grau por ano, quando esse paciente voltar no meu consultório com 60 a 70 anos, ele estaria com uma escoliose bem avançada. Pelo histórico natural da escolioses elas tendem a aumentar cerca de 1 grau por ano ao longo da vida, ou seja, esse paciente com 20 anos, com 45 graus na curva torácica maior, vamos colocar aí 40 anos para frente, ele voltaria com 60 anos com uma curva mais ou menos de 85 graus e acima de 70 graus ele tem um padrão respiratório restritivo. Imagina operar um paciente já de idade, com outras bagagens, outras doenças que já adquiriu ao longo da vida, como hipertensão, diabetes, consequências disso, mais um padrão restritivo respiratório para tentar uma cirurgia de escoliose. Então essa é a razão maior de a gente estar operando esse paciente, não estética e não também a degeneração, embora isso também seja uma forma de se pensar no tratamento das escolioses. Então a mensagem que fica é, nesses casos em que temos um Lenk tipo 1, é importante a gente ficar atento para os Lenk 1AL, tá? Que a gente tem que fazer COB mais alguma coisa, que ele funciona como se fosse um Lenk 1B ou um Lenk 1C. Esse é um Lenk 1C, ou seja, COB mais alguma coisa para tentar encontrar onde a vértebra inferior que poderia corrigir melhor nossa escoliose sem ter que operar muitas vértebras. Então aí L1 permite a movimentação da curva lombar, flexão, extensão, uma certa rotação e não vai comprometer os movimentos desse paciente, a nossa cirurgia. É lógico que a coluna torácica está rígida, não movimenta, ela já não movimentava mais, porque em escolioses, geralmente, quando as facetas estão tortas pela curva, elas ficam travadas e não movimentam. Então ele vai ter uma curva torácica rígida, de T5 abaixo, tá? T12, ou seja, as lombares superiores ele vai conseguir movimentar, movimento de torácica é maior em rotação, tá? E movimento em lombar, maior flexão e extensão, que é o movimento que a gente mais faz, tá? Por isso que as vértebras lombares ela tem mais tendência a degenerar. Não é que não faz falta a coluna torácica, sim, faz falta, mas ele tinha uma curva torácica com escoliose, já era rígida e torta. Hoje ele tem uma curva torácica de T5 a T12 reta, tá? Que alinha o resto da coluna dele, previne degeneração, previne problemas de insuficiência respiratória no futuro e ele está bem equilibrado. Muito obrigado a todos. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe com as pessoas que têm escoliose, que estão passando por esse problema, porque é importante fazer um excelente planejamento pré-operatório, transoperatório, para definir o tamanho da cirurgia, para ter resultados excelentes. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.